Olá, sou Tainá Veloso, sócia fundadora da Estratégia Consultoria Tributária, e nesse vídeo nós vamos falar sobre as notícias, decisões administrativas, decisões judiciais que agitaram o mundo tributário na segunda quinzena de abril. E não esquece de dar o seu like se você gostar do conteúdo, afinal é sempre bom disseminar conhecimento, e se inscrever no nosso canal para você estar sempre aí recebendo em primeira mão as novidades. Vem comigo, fica até o final, porque o último assunto que a gente separou é aquele que a gente considera que tem maior relevância aí a nível nacional. A maior parte das notícias desse vídeo nós extraímos da nossa principal solução, o Stratex ABP, que é uma ferramenta onde a gente faz mapeamento estratégico de notícias, de legislações tributárias de acordo com o perfil da empresa. Se você tiver interesse de conhecer, é só clicar aí no link do Stratex ABP. Mas não se preocupa, mesmo que você não seja nosso cliente, nós vamos aí passar um resumo dos principais destaques da legislação, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assunto foi uma decisão aí, na verdade, uma polêmica entre o STJ e o STF. Interessa principalmente para as empresas do lucro real que possuem benefícios fiscais de ICMS. Então aí, nessa semana passada, no final aí de abril, o STJ decidiu por unanimidade que as empresas que possuem incentivos fiscais de ICMS, tais como redução de alíquota, isenções, que esses benefícios devem ser tributados pelo IRPJ e pela contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, esse assunto estava sendo decidido no STJ sob recurso repetitivo. O mesmo assunto estava sendo analisado pelo STF em repercussão geral. O que aconteceu? Houve uma liminar, do ministro André Mendonça, do STF, pedindo para paralisar esse julgamento do STJ. Então, a gente já sabe que o posicionamento do STJ, ele é contrário ao entendimento dos contribuintes, tá? Por enquanto, a gente tem a última notícia que a gente tem aí, que saiu no Jota recentemente, é que a Fazenda tem grandes expectativas que essa decisão liminar do STF vai cair, que vai acabar prevalecendo o entendimento do STJ. Tanto que a última notícia que foi dada é que o governo já está preparando aí, assim, imediatamente após aí essa decisão do STJ, que entende que os incentivos fiscais do ICMS, com exceção de algumas características que eu já vou falar, eles já estão aí preparando que eles vão notificar as empresas, para as empresas que não recolheram IRPJ e CSLL sobre esses benefícios, para que elas tenham aí um tempo para se adequar, e quem não fizer vai sofrer aí questionamentos fiscais, Então, basicamente, de acordo com esse entendimento do STJ que está prevalecendo, somente não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL aqueles benefícios que podem ser caracterizados como subvenção de investimento, que servem aí para implantação, expansão de empreendimentos, Normalmente tem uma contrapartida da empresa para se instalar em determinado local, e tem que fazer aí a contabilização na conta de reserva de lucros, tá? Então vamos aguardar aí como é que vão ser aí nas próximas 2 semanas, Nós da Estratégia vamos noticiar tudo para você, então não esquece aí de seguir a gente. Para ver no final das contas como é que vai ser o tratamento que vai ser dado aí pelo STF nesse caso, tá bom? O segundo assunto aí, que é uma decisão também do STJ, que não foi benéfica também, aí foi bem profisco, não foi benéfica para os contribuintes, trata da tributação, daquela atualização pela Selic, nas repetições de indébito, quando o fisco devolve o dinheiro que havia sido pago, a mais, tributos pagos a maior aí pelo contribuinte. Muitos contribuintes tinham a expectativa aí que, seguindo o entendimento que havia sido dado ali pelo STF, de que não incide IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, sobre essa atualização pela Selic, os contribuintes tinham a expectativa que o STJ ia decidir da mesma forma para o PIS e a COFINS. Porém, não foi assim. A decisão do STJ foi que incide sim,
que a atualização pela Selic deve ser tributada pelo PIS e pela COFINS, tá? Nós entendemos que essa decisão aplica-se tão somente para o caso dos contribuintes no regime não cumulativo de PIS e COFINS, porque nesse regime todas as receitas devem ser tributadas, né? Então você aí que tem valores a receber, né, de repetição de débito ou que já vem discutindo o caso, fique atento aí como que vem sendo dado aí o tratamento nessa situação. O terceiro assunto, que na verdade se subdivide em 3 assuntos, tratam de 3 importantes decisões, né? A gente julgou importante para os nossos clientes do CARF. A primeira dessas decisões, né, ela afasta o caso de denúncia espontânea com pedido de compensação, com PERDCOMP. Então, conforme previsto lá no artigo 138 do CTN, a denúncia espontânea é aquele procedimento em que o contribuinte, ele mesmo, né, levanta a mãozinha e fala: oi, eu fiz errado, né? Ele conserta o que ele havia feito errado antes de qualquer procedimento de fiscalização e recolhe o que havia deixado de ser recolhido. Nesse caso, ele está assim, livre da penalidade, ele não precisa de pagar a multa, né? No caso que o CARF estava analisando, o contribuinte, ele pretendia, né, efetivar a denúncia espontânea, só que o pagamento não era em espécie, o pagamento ia ser via pedido de compensação. E o CARF entendeu que não é aplicável pedido de compensação nesse caso. Vale alertar que existem decisões anteriores do CARF que foram favoráveis, tá, à denúncia espontânea com pedido de compensação. Então, qual que é a nossa recomendação? Como o tema não está pacificado no CARF, se você, né, trabalha com uma empresa que pretende fazer denúncia espontânea com pedido de compensação, levanta a mãozinha aí, porque sim, existe um risco, né, de você eventualmente, por enquanto, ainda ter uma perda aí no âmbito administrativo. A outra decisão do CARF que a gente achou bem interessante, então não sei se você, para quem assistiu o nosso vídeo anterior aí, né, da primeira quinzena de abril, a gente comentou do caso do STF, que ele julgou inconstitucional aquela multa aplicada de 50%, né, que a Receita Federal pretendia aplicar no caso de não homologação do pedido de compensação. O CARF entendeu que não é necessário esperar a decisão do STF transitar e já está aplicando aí o mesmo entendimento, né, em suas análises, o que é uma boa notícia aí para o contribuinte, para o pessoal que está tendo processo aí onde a Receita quis aplicar essa multa de 50% por pedido de compensação não homologado. E a terceira decisão do CARF que a gente achou bem interessante, principalmente o pessoal aí do regime não cumulativo de PIS e COFINS, foi uma decisão que admitiu créditos de insumos sobre insumos. No caso, tratava-se de uma empresa, né, que produz álcool, né, e açúcar, e essa empresa, ela tinha gastos com defensivo agrícola, com preparação do solo. Então, para ela colher a cana, né, então ela tinha gastos com o plantio da cana. A cana, por sua vez, né, uma vez que ela colhesse, ela ia aplicar a cana como insumo do processo produtivo aí sim do seu produto final, que era álcool e açúcar. A Receita Federal tem um entendimento que somente os insumos no processo produtivo do produto final é que dão crédito de PIS e COFINS no regime cumulativo. Porém, essa decisão foi favorável. Então, se você, por exemplo, principalmente o pessoal do setor agro, você fabrica um produto, que esse produto vai ser utilizado como insumo no processo produtivo do seu produto final. Então, se você tem essa situação na empresa ou tem algum cliente nessa situação, vale a pena dar uma analisada melhor, né? Já que aí a gente está tendo aí bons precedentes para que você também passe a apropriar os créditos de PIS e COFINS nessa situação. E o último assunto que a gente vai falar é um assunto que vinha sendo muito aguardado pelos contribuintes aí de ICMS de todo o país, porque ele afeta principalmente aqueles contribuintes que possuem filiais. Há muito tempo vem sendo aí discutido sobre a questão da constitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre filiais. Aí, lá atrás, em 2021, o STF havia decidido
que era inconstitucional essa incidência, mas ficou aí em aberto duas questões. A questão da modulação dos efeitos, isto é, a partir de quando essa inconstitucionalidade, né, desse dispositivo que está ali na Lei Candir, que prevê a incidência do ICMS nas transferências de mercadoria, a partir de quando que essa inconstitucionalidade passa a ser aplicada. E um outro ponto a partir de a questão do crédito, porque a filial que dá a saída, ela tem o débito, ela, né, em tese ela tinha o débito do ICMS. E o crédito dessa mercadoria que ela adquiriu, ou o crédito dos insumos que ela apropriou por conta do produto que ela fabricou e depois ela deu a saída em transferência. Então esses dois assuntos ficavam aí. E agora recentemente, né, na ação direta de constitucionalidade 49, foi analisado que a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências somente passará a ser aplicada a partir de 2024. Até lá, os estados têm aí um prazo para regulamentar a questão dos créditos. Se eles não regulamentarem, a Corte Suprema entendeu que o contribuinte aí vai transferir da forma como ele vinha fazendo. Então, vejam bem, olha a importância dessa decisão no impacto de diversos planejamentos tributários. Aqui a gente tem clientes, né, que às vezes abrem filiais, principalmente em outros estados, por vários motivos de planejamento tributário. Esse novo entendimento de que não vai haver a incidência do ICMS nas transferências, ele acaba impactando aí, né, nos seus saldos de ICMS dessas filiais, né, se vai acumular, se vai faltar. Então vale a pena aí dar uma boa olhada na estrutura, né, das filiais, dos seus estabelecimentos hoje aí, principalmente para quem opera com diversas filiais no país, para ver como está, né? Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar o seu like no final, de nos seguir para você estar sempre acompanhando aí as novidades que nós vamos postar, né? Principalmente sobre a questão se você não é nosso cliente do Stratex ABP, o link tá aí na descrição para você conhecer. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro.